Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, nestes dias em que antecede o Natal e o final do ano, habita no coração de todos um sentimento de fraternidade, de reencontros. Este sentimento é tradicional nesse momento entre todos nós. Nesses últimos dias de trabalho legislativo nesta casa, uma pauta com temas de interesse nacional nos leva a apreciar projetos de lei, proposições, como o Plano Nacional de Educação, que define metas e estratégias para a educação do nosso país nos próximos 10 anos, o Orçamento Geral da União para 2014, que votamos ontem. Neste momento de balanços e reflexões, quero registrar que este terceiro ano de mandato revela um saldo positivo com ações políticas que repercutiram diretamente na vida das pessoas, no meu país e no meu estado de Roraima. Este ano tive o prazer de atuar como membro da mesa diretora do Senado, no cargo de segunda secretária, cumprindo as atribuições de definir a agenda legislativa, participando de reuniões decisivas e conduzindo sessões ordinárias e extraordinárias realizadas no plenário. Como parlamentar no exercício do mandato a mim confiado, busquei ser a voz dos que aqui represento. Assim, proferi mais de 100 discursos em que tratei dos mais variados assuntos. Nesta tribuna, falei sobre decisões políticas adotadas pelo governo federal que tiveram reflexos na vida da população, opinei acerca de leis que estiveram em debate, abordei problemas sociais e econômicos e tomei posições diante de questões de interesse nacional e que tiveram impacto direto no meu estado de Roraima. Na tribuna deste Senado, tratei, entre outros assuntos, da defesa do voto aberto em todas as circunstâncias, como forma de tornar mais transparente os atos legislativos, destaquei a reforma administrativa ocorrida aqui no Senado, assim como o projeto de acessibilidade implantado recentemente nesta casa. Valorizei o Prêmio Berta Lutz, indicando nomes e votando em mulheres que contribuíram para melhorar o nosso país e defendi pareceres formulados em projetos que analisei. Também apresentei aos nobres colegas diversas proposituras, todas elas respaldadas em interesse de segmentos sociais e profissionais. No cenário nacional, me pronunciei diante de momentos delicados e de decisões relevantes para o país, defendendo questões que resultam diretamente no cotidiano das pessoas. A reforma política, que é central na luta pela moralização da coisa pública, foi uma delas. Associei-me à campanha da CNBB pela reforma política e defendi a proposta do meu partido de financiamento público de campanhas. Defendi também, por meio de pronunciamentos, a ampliação dos direitos do consumidor, especialmente os de serviços aéreos, o novo sistema de saúde pública e o Plano Nacional de Saúde, assim como o programa Mais Médicos e o movimento Saúde Mais 10. Coloquei-me favorável à aprovação do Estatuto da Juventude e da PEC das Domésticas, e assim como a manutenção da maioridade penal. E alertei sobre a necessidade de vermos reduzido o trabalho infantil e exterminado o trabalho escravo no Brasil. Todos temas polêmicos que demandaram muitos debates. Do mesmo modo, elogiei ações governamentais que contribuíram para ampliar as oportunidades de emprego, para reduzir as desigualdades sociais e econômicas, para aumentar a safra da agricultura familiar, para investimentos em cidades históricas brasileiras e para reduzir a mortalidade materna e infantil. Este ano, a educação foi um capítulo à parte no meu mandato. Nesta temática, dediquei o aumento da matrícula do ensino superior, defendi o acesso dos idosos à graduação e elogiei programas federais como o REUNE, o ProUni e o Pronatec, que mudaram a vida de milhões de pessoas de uma ponta a outra do nosso Brasil.
Destaquei o leilão do Campo de Libra como caminho ao desenvolvimento do nosso país, com mais redução das desigualdades e, por mais de uma vez, evidenciei os efeitos positivos do Programa de Transferência de Renda, o Bolsa Família, pelo seu caráter inclusivo na saúde e na educação, assim como evidenciei os efeitos importantes, inclusive no meu estado de Roraima, do Programa Federal Brasil Sem Miséria, que junto com o Bolsa Família já retirou da pobreza milhares de famílias brasileiras. Louvei a proposta governamental de transferir os royalties do petróleo para o setor educacional e de saúde e estou até hoje junto àqueles que defendem a aprovação do Plano Nacional de Educação, que felizmente aconteceu ontem aqui no Senado Federal e o plano foi para a Câmara. Em breve nós teremos a conclusão desse importante projeto que define metas e diretrizes para a educação nacional. No debate sobre este plano, fui enfática na defesa do direcionamento de 10% do Produto Interno Bruto para a educação, assunto sobre o qual apresentei ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição e que consta no conteúdo do PNE. A propósito, lá em Roraima, vamos terminar 2013 marcando conquistas para a educação. Conseguimos este ano mais uma escola técnica federal, o Campus de Bonfim, que junto aos 4 anteriores formam 5 portas de entrada para a educação profissional e tecnológica. Denunciei o descaso com que o governo de Roraima trata a educação em nosso estado. Ainda no cenário nacional, acontecimentos como as manifestações de rua ocorridas em junho foram para mim determinantes, pois mostraram a necessidade que o parlamento teve de refletir sobre a representação política nesta casa. Atenta a este sentimento, pronunciei-me na oportunidade, defendendo a importância de ouvirmos as vozes das ruas, para sabermos atender os pleitos de mobilidade urbana, mais saúde e educação e o fim da corrupção, com reforma política, demandas, aliás, que ficaram tão claras para todos nós. Como representantes dos eleitores de Roraima, com os olhos voltados aos interesses de nossa população, pronunciei-me em favor dos temas centrais, como a regulamentação das zonas de processamento de exportação, as ZPS, a redução da tarifa de energia elétrica e a manutenção do melhor percentual do Fundo de Participação dos Estados, o que é imprescindível para o nosso estado de Roraima. Lutei também pela ampliação da banda larga e reclamei da má prestação dos serviços de telefonia e de internet que são oferecidos pela operadora Oi, configurando-se em um dos piores serviços do país nesta área. Destaquei os recursos do Plano de Aceleração do Crescimento, PAC, direcionados para a infraestrutura de Roraima, assim como os benefícios anunciados na área de cultura para a região norte. Foi o caso do edital Amazônia Cultural, lançado em nosso estado de Roraima pela ministra da Cultura, Marta Suplicy. No tocante à cultura ainda, vale destacar que este ano destinamos mais 4 milhões para as obras do Teatro Municipal de Boa Vista, lembrando que já conseguimos liberar 34 milhões nos últimos anos para a conclusão do Teatro de Boa Vista. Registrei também o recebimento por 14 dos 15 municípios de Roraima de motoniveladoras destinadas a construir e a manter as estradas vicinais que ligam a área urbana às zonas rurais do estado. Graças à nossa ação junto ao governo federal, quase 8 mil agricultores familiares serão beneficiados com essas máquinas. Cabe ainda o registro que já fiz neste parlamento de que o programa Mais Médicos estão atuando em Roraima, em todos os municípios, em benefício de centenas de habitantes carentes de saúde pública. De igual modo, denunciei o tráfico de pessoas, crime em geral associado à exploração sexual, à prática de trabalho infantil no estado e à violência urbana que afeta a nossa população de modo geral. Seja no caso da violência de trânsito, que já nos incomoda, seja no cotidiano, como foi no caso ocorrido recentemente com a fuga de presos da penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista. Neste último caso, denunciei a situação caótica da segurança pública em Roraima, cobrando do governo do estado medidas que assegurem aos cidadãos e cidadãs roraimenses uma vida mais tranquila.
Neste aspecto, dediquei parte do meu mandato à denúncia sobre a violência contra a mulher no país, notadamente em Roraima, onde a CPMI encontrou casos abomináveis de omissão do poder público frente ao crime de violência doméstica e sexual, registrando esse fato no relatório final entregue às principais autoridades brasileiras. Denunciei ainda da tribuna da Casa as graves acusações da prática de ilícitos no processo de regularização fundiária no Estado. E pedi atenção para as reivindicações dos povos indígenas de Roraima, que, mobilizados, cobraram melhores condições de saúde, o direito à terra e aos projetos de educação indígena. Neste terceiro ano de mandato, busquei dar visibilidade a pleitos específicos, mas igualmente relevantes, como a PEC 111, da autoria da deputada. Defendi a votação desta PEC, que, se aprovada, beneficiará os servidores dos ex-territórios de Roraima, que prestaram valioso serviço ao Estado brasileiro quando este deles precisou. A PEC 111 é de fundamental importância para Roraima e para o Amapá. No segundo semestre deste ano, conquistamos a vitória da ampliação da assistência médica para os servidores públicos federais. Agora, os servidores públicos federais dos distintos territórios de Roraima, Amapá e Rondônia estão incluídos neste benefício. Refiro-me ao convênio formulado pelo governo federal com a GEAP. Ainda bem recentemente, defendi nesta casa a retomada dos trabalhos de implantação da linha de transmissão de Tucuruí, obra que permitirá a incorporação de Roraima ao Sistema Integrado Nacional, o que é indispensável para a economia e o desenvolvimento do nosso Estado. Nas comissões existentes neste Senado, apresentei 88 pareceres e projetos de autoria do Executivo e de parlamentares. Foram projetos com iniciativas diversas que foram aprovados pelos colegas senadores e senadoras. Na lista desses pareceres estão os substitutivos importantes, de minha autoria, como o que manda antecipar a entrega de listas de material escolar, o que combate o excesso de peso das mochilas levada pelos estudantes, o que prevê medidas de segurança para evitar incêndios e outros acidentes em bares, boates e restaurantes, como o caso da Boate Kiss de Santa Maria. Ou a emenda constitucional que determina urgência para projetos de lei de iniciativa popular. Também propus projeto de alcance nacional. Um deles é o que cria uma política para a saúde do homem, que foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O outro é o que estabelece a aplicação de protocolo a todos os recém-nascidos para... O outro projeto é o que estabelece a aplicação de protocolo a todos os recém-nascidos para a detecção precoce de riscos ao desenvolvimento psíquico das nossas crianças. Mais um projeto que propus e que tem relevância nacional e até internacional é o que coíbe os abusos das empresas aéreas em manipulação de linhas e cancelamento de voo, e que foi aprovado agora em dezembro. Inclusive ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, que teve como relator a senadora Ana Amélia, a quem eu quero agradecer pelo empenho que teve na aprovação desse projeto que faz uma defesa do consumidor usuário do transporte aéreo em nosso país. Então, senhor presidente, apresentei outros projetos que tratam, por exemplo, da alimentação saudável nas escolas, na avaliação psíquica em crianças, no fim da medicalização, no financiamento de creches e escolas de educação infantil, inclusive no período de férias. Só para concluir, senhor presidente, e o que concede às pessoas com deficiência melhor acesso à moradia. Este ano, senhor presidente, foi determinante para mim assumir a presidência da comissão temporária destinada a buscar possíveis fontes de financiamento para a educação brasileira. Então, eu gostaria de, para encerrar esse pronunciamento, agradecer a tolerância do tempo ao presidente, senador Jorge Viana, e desejar a todos os senadores e senadoras um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de paz. Quero desejar a todo o povo brasileiro, toda a equipe do Senado Federal, todas as famílias do meu estado de Roraima, um Natal cheio de alegria, de realizações e um Ano Novo cheio de paz. Muito obrigada, senhor. Eu cumprimento, querida senadora Ana